Bom, pessoal, em complemento ao vídeo anterior, é importante ressaltar que essa tradição do Estado social no Brasil fez com que justamente o processo de estatização, a criação de várias estatais, os programas assistencialistas ou a legislação que protegesse determinados segmentos, fez com que houvesse um favorecimento da classe política, que de algum modo se apropriou da máquina estatal. E houve apenas um revezamento de oligarquias, desde os poderes locais, passando pelos poderes regionais, fortalecendo um poder central, que Brasília é sempre sedutora. Hoje, para a nossa realidade, nós sabemos que a estrutura federativa ela tem muitas imperfeições e a autonomia concedida aos municípios e aos estados é muito relativa, porque os estados e municípios são muito dependentes de Brasília, e Brasília é justamente o centro do poder. Lá eu digo Brasília no sentido figurado, não apenas o lugar físico, mas eu digo o centro do poder da União. E a busca justamente de implementar uma política que fosse mais favorável à diminuição das desigualdades no Brasil não logrou êxito, justamente porque o comportamento ético da política ou dos políticos que se envolveram justamente nessa máquina estatal, e ninguém teve condições ou coragem de romper com esse Estado social, que favorece a corrupção justamente porque é um Estado gigantesco, um Estado com muitas estatais, em que a nomeação para essas estatais de modo livre. Além dessa questão das estatais, nós sabemos que o Estado social como tal, ele acabou fazendo com que houvesse podemos dizer assim, uma política de interesse que pudesse causar conformação na classe trabalhadora, na classe mais pobre, justamente por conta de benefícios que são concedidos de modo pontual ou dentro de limites. É como se o Estado decidisse quanto você vai ganhar, como você vai ganhar e de que modo você vai ganhar, dependendo da situação que você esteja. Então, por exemplo, o salário mínimo ele acaba sendo um limite mínimo para justamente fazer com que haja uma possibilidade de ingresso no mercado de trabalho formal. Porque informalmente pode-se ganhar até menos do que um salário mínimo, mas a institucionalização de um salário mínimo já é um índice importante para verificar que nessa política intervencionista há, de alguma forma, uma espécie de álibi utilizado pelo Estado para fazer com que os menos favorecidos entendam que o Estado está protegendo ele, quando na verdade não está. Nesse aspecto, como eu falei anteriormente, no aspecto da intervenção do Estado, do ponto de vista concreto, através de estatais. As estatais geram empreguismo para políticos controlam altos orçamentos e sempre na justificativa, utilizando a bandeira de que o Estado existe para proteger o patrimônio da sociedade, quando isso não é verdade, é uma falácia. Então, o interesse nacional, a soberania nacional, os bens do Brasil, como por exemplo o petróleo, não pode ficar sujeito à exploração capitalista do mercado internacional, especialmente os norte-americanos. Se usa muito isso. Mas na verdade a Petrobras foi utilizada para quê? Para enriquecer políticos. Uma das mais vergonhosas histórias de corrupção no país recente foi justamente o escândalo do Petrolão. Então, não houve nada de proteção ao patrimônio, às riquezas nacionais, às riquezas do petróleo. Houve exploração de uma estatal para enriquecer um partido político e políticos de outros partidos que são sócios na política estatizante desse país, que sempre se viu a benefícios políticos. Então, nós podemos apontar várias causas do fracasso do Estado social no Brasil, mas isso merece um estudo mais aprofundado, e existe literatura que aponta nesse sentido, e muito se discute justamente sobre se a causa específica está na política ou se a política concorre com outros aspectos importantes. Por exemplo, no Brasil o capitalismo ainda não é muito competitivo. Por quê? Porque quando o Estado não está, através de estatais, favorecendo políticos, está favorecendo empresários que são, entre aspas, bajuladores de políticos. E esses bajuladores de políticos
conseguem benefícios para a cessão através de empréstimos a juros baixíssimos, mas também conseguem uma proteção contra a ampla concorrência. E claro, nós sabemos que existem muitos segmentos econômicos em que o setor privado e alguns cabeças do setor privado criaram verdadeiros oligopólios, onde não é praticamente viável existir uma concorrência mais ampla. E quanto maior a concorrência, melhor para o consumidor. E que haja, obviamente, e persista uma regulação para verificar a qualidade de produtos e serviços, isso é importante. Uma legislação do consumidor é importante, porque é consumidor quem está no mercado de consumo, mas nós sabemos que a quebra de oligopólios em determinados segmentos vai favorecer os mais necessitados, aqueles que mais precisam. Por quê? Porque quanto maior e mais ampla a concorrência, os preços tendem a crescer. Todas essas lições que eu estou trazendo aqui para vocês, desde a diferença entre direitos e benefícios, agora no vídeo anterior, o Estado Social, o Estado Liberal, né, e o Estado Socialista, que eu vou tratar em outro tema, em outro vídeo, né, sobre esse tema, toda essa discussão, ela pode ser acompanhada nas aulas que vocês, estudantes ou que sejam profissionais e estejam fazendo pós-graduação, vocês podem acompanhar em disciplinas como Direito Constitucional Econômico, toda a exegese, interpretação e discussão sobre o artigo 170 e seguintes da Constituição Brasileira, como também na parte introdutória, Direito Constitucional Econômico, nas disciplinas de Direito Econômico. Os profissionais, os ex-alunos, os egressos de universidades que não tiveram oportunidade de aprofundar nessa temática, né, eu lamento que vocês perderam a oportunidade de aprofundar em temas de suma importância, que traz à luz justamente a estrutura do nosso Estado nesse processo histórico e como se ele posicionou no âmbito econômico e o que pode ser feito em termos de política a partir de uma avaliação crítica justamente dessa historicização e compreensão do que ele é hoje e no passado mais recente do que ele poderia ter sido e ainda não foi. A partir de uma reforma, reestruturação da sua burocracia, passando por um processo de mudança política para que a economia possa fluir para benefício de todos. Então, tanto em direito econômico como em direito constitucional, numa disciplina específica, direito constitucional econômico, é possível aprofundar essas temáticas. Mas quem não estudou, pode acompanhar aqui nestes vídeos que nós vamos, vez por outra, e claro, paralelo, né, e de modo alternado com os outros temas que nós abordamos nesse canal, tratar dessa temática sobre intervenção do Estado no domínio econômico e temas ligados ao direito constitucional econômico. Um abraço a todos e até lá.